Se existe atraso na sua vida, eu tenho uma notícia muito boa para te dar hoje. Existe um tempo de avanço. Não importa onde você está agora, não importa. Importa é que Deus quer você no caminho certo. Por isso que Ele está investindo na sua vida. Por isso que hoje você acordou e você ganhou mais uma oportunidade de fazer o certo, de se alinhar com o Senhor. Eu quero falar que quando Deus, ele muda o tempo, ele finalmente traz algo chamado tempo determinado. E como eu disse para você, o tempo é algo que ele controla. Ele domina o tempo. Ele estabelece as estações na sua vida. É dentro dessa soberania que o nosso Deus, ele orquestra o tempo certo e libera destinos em tempos determinados. Desde o princípio. Você vai ver em Gênesis que Deus criou a lua, Deus criou o sol e as estações para marcar o tempo. Então Deus não criou apenas o tempo normal do nosso relógio, não. Ele criou também as estações que direcionam e que guiam a nossa vida. A escritura no Salmos 31, no verso 15, a palavra diz: os meus tempos estão nas tuas mãos. Você precisa, em nome de Jesus, entender isso. O seu tempo está nas mãos do Senhor. Eclesiastes 3:1, você conhece muito. Todo o tempo está determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Isso significa que quando Deus te chama, que quando Deus ele revela um propósito na sua vida, uma missão, isso por si só não é suficiente. Não. Deus, ele te dá uma palavra profética e uma palavra rema, mas ele também está dizendo que essa palavra ela está conectada com um tempo estabelecido, um tempo de visitação. Para que haja o cumprimento, essas duas coisas elas precisam caminhar juntas. Acontece que a frustração e o desânimo nos abate a nossa vida quando nós separamos a promessa do tempo Kairos com a promessa do Cronos. Nós separamos isso. Mas existe um tempo Kairos que ele domina sobre o Cronos. Nós precisamos olhar o tempo, as pessoas e as situações pelo tempo Kairos de Deus. Eu creio profeticamente que este será um ano em que o seu tempo vai chegar. Vai chegar. E você precisa reconhecer e se mover nesse tempo. Você não pode passar 2026 todo olhando para o seu umbigo sem perceber as movimentações sobrenaturais dos céus. O Senhor, o nosso Deus, ele não para de falar. Somos nós que muitas vezes não ouvimos, mas guarde algo sobrenatural. Deus, ele pode estender o tempo, Deus pode comprimir o tempo e Deus pode restaurar o tempo. A Escritura, em Mateus 24, aleluias, ele diz para nós que Deus pode encurtar o tempo de sofrimento por causa dos eleitos. Entende que Deus trabalha estendendo e encurtando dentro da sua soberania, dentro do seu Kairos. Joel 2:25, eu vejo Deus restaurando os anos que os gafanhotos devoraram. Deus, ele é o Senhor do tempo. Vale lembrar algo extraordinário que aconteceu em 1 Reis 18:46. A palavra diz: a mão do Senhor veio sobre Elias e ele creu. E ele o quê? Ele creu. E ele creu e ultrapassou o carro de Acabe. Meu Deus, houve uma velocidade sobrenatural sobre Elias. E ele conseguiu correr como se ele estivesse competindo com os cavalos. Isso não é natural. Nós servimos um Deus de medidas extraordinárias, um Deus sobrenatural. Mas nós
muitas vezes não caminhamos nessa direção, nessa dimensão, porque nós não conseguimos entender com a nossa mente natural. Para você caminhar profeticamente, você precisa começar a ter a mente do Espírito. Por isso que a palavra do Senhor nos alerta que as coisas de Deus são loucura para o homem natural. Eu estive com meu esposo em uma conferência em Atlanta e no presbitério profético, você senta assim numa cadeira e o profeta fica atrás de você e ele profetiza no teu ouvido. Ninguém escuta. A única coisa que você faz, você fica com o seu celular gravando aquilo que o profeta está falando. Porque você, meu querido e minha querida, você não pode esquecer de forma alguma as palavras proféticas que você recebe, porque elas vão se cumprir. Eu, por exemplo, além de eu ter gravado, olha aqui, eu tenho uma pasta com todas as palavras proféticas, porque eu não quero correr o risco de perder a gravação e perder aquilo que o Senhor revelou para a minha vida. E é lindo, porque quando eu fui formar essa pasta, a palavra do Senhor que veio é: nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falou à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele falará e deixará de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Por isso, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque é fiel aquele que prometeu. Todas as vezes que eu leio esses versículos e as palavras proféticas que foram liberadas pela minha vida, isso ativa o meu espírito, me faz continuar caminhando, tendo sede, e eu vou anotando as palavras que eu vou recebendo. Em uma dessas conferências, como eu disse para você, eu estava em Atlanta para receber, e o profeta falou ao meu ouvido. Ele disse: minha irmã, eu estou vendo um anjo entregando para você uma bússola. Ele está colocando essa bússola nas tuas mãos. E essa bússola fala de alinhamento, fala de direção, apontando para o céu. E aquilo ele foi ministrando na minha vida e foi muito forte. Eu tenho essa gravação. E eu guardei essa palavra. Meses depois, uma irmã me ligou e falou: pastora, Deus me pediu para comprar algo e te entregar. E ela veio e me entregou essa bússola. E aqui está escrito: Deus guia os seus passos. Você entende como que o profeta ele trabalha? Eu vou guiar os seus passos ao longo do caminho. Está escrito em inglês, por isso que eu estou lendo para você. Eu vou te aconselhar e vou te ensinar a bússola que o profeta tinha falado no meu ouvido. Meu querido e minha querida, o ambiente profético ele ativa os teus caminhos. Ele muda a forma como você caminha com Deus. Ele muda. Por isso você talvez vai pensar: mas pastora, eu não tenho noção de como começar. Calma, calma, eu vou te inserir nesse contexto profético, nesse mundo maravilhoso, sobrenatural, onde você começa a criar essa facilidade de você ouvir a voz de Deus, de você receber os direcionamentos para a sua vida, para todos os momentos. Aleluias! Então, Deus, em Joel, ele diz que ele pode restaurar os anos que os gafanhotos consumiram. Para Elias, meu Deus, Deus colocou uma força sobrenatural em suas pernas para que ele corresse mais que os cavalos. Você consegue discernir isso no teu espírito? Isso é extraordinário, amém? Então, isso é um lembrete que existe aceleração divina, existe força além do natural, e existe graça para você ir à frente dos sistemas humanos. O alinhamento que Deus está te pedindo não depende somente da tua força, e jamais vai depender, porque Ele está contigo. Mas existe a necessidade de uma disposição do seu coração, em focar naquilo que o Senhor está te pedindo, e com a força do Espírito que está dentro de você, você começa a voar como a águia, você começa a caminhar sobrenaturalmente. E o que dizer do de repente de Deus? Quando eu olho para a Bíblia, existe um padrão constante de um Deus que faz de repente. Quem quer um de repente de Deus na sua vida esse ano? Quem quer? Diga: eu quero, pastora. Eu quero, em nome de Jesus. Por exemplo, Atos 2.
De repente veio um som do céu. E o que aconteceu? A igreja nasceu. Atos 2. Atos 16, 26. De repente veio um grande terremoto na prisão e as portas se abriram. Então, se você está anotando, escreva isso. Estações lentas. Estações lentas, elas são preparação para rompimentos repentinos. Você está numa estação lenta, a expectativa do teu coração é de um rompimento repentino, porque você está preparada para aquilo. Todos os dias você acorda com essa disposição no seu coração, dizendo: eu estou preparada para o de repente de Deus hoje. Amém? Existem na Bíblia muitas palavras, muitas que falam sobre o Cronos e o Kairos, mas tem duas principais que me chamam muito a atenção. Como nós sabemos, o Cronos, ele é o tempo do nosso calendário, amém? É o tempo do nosso relógio. É quando alguém te pergunta que horas são e você diz as horas. Por exemplo, Lucas 1:57, a palavra diz: completou-se para Isabel o tempo de dar à luz. Ela estava grávida e 9 meses havia se passado. Isso é uma medida normal do tempo. Amém? Medida normal do tempo. Agora o Kairos é diferente. Ele não tem nada a ver com o nosso fuso horário, não tem nada a ver com o nosso relógio. Digo, Kairos é uma janela divina de oportunidade. Se você está escrevendo, anote. O Kairos é uma janela divina de oportunidade. Kairos é o tempo certo. É o tempo certo. É aquela oportunidade divina que você tanto aguarda. É justamente o de repente que vem sobre a sua vida. Por exemplo, Marcos 1:15, o verso diz: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Tempo cumprido. Kairos de Deus que chegou. Abacuque 2:3, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Ainda, aqui não está falando de calendário humano, não, ainda não. Está falando do calendário de Deus. Deus, ele tem o seu próprio calendário. E a sua sabedoria, em sua sabedoria divina, em sua esfera sobrenatural, nos altos céus, no terceiro céu onde ele habita, ele de lá está olhando para a sua vida e ele está estabelecendo os tempos e as estações. Agora, você está conectada ao trono da sua graça? Você está conectado? Muitas vezes, antes que esse tempo chegue, tudo parece o quê? Uma câmera lenta, né? Aquele vídeo em câmera lenta. Tudo parece estar se arrastando. E você pergunta: está demorando tanto? Por quê, meu Deus? Por quê? Parece que está atrasado. Parece, não parece? Parece que há uma pausa. Parece que a sua vida não está saindo do lugar. Mas diga comigo, apenas parece. Apenas parece. Porque a Escritura está dizendo: a visão ainda está para um tempo determinado. E como eu li aqui para você na minha pasta de revelações, Deus não é homem para que minta. E Ele nunca vai mentir para você. Ele nunca vai mentir para o seu coração. Quando Deus ele te dá uma palavra, normalmente Ele não vai dizer quando. Eu jamais imaginava que a palavra profética liberada nos meus ouvidos iria se materializar na minha frente. Ah, pastora, mas é só uma bússola. Ah, não, não é só uma bússola. É o cumprimento de uma palavra. E através disso, eu vejo, pelos olhos da fé, as outras centenas de palavras que eu recebi se cumprindo. Ah, pastor, eu nunca recebi nenhuma palavra profética direta no meu ouvido, mas você recebeu pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, porque toda vez que você abre a Bíblia, que é a palavra escrita do Senhor, que é a voz escrita, amém? Diga: a Bíblia é a voz escrita. E quando eu abro a Bíblia, quando eu beijo, quando eu cheiro, quando eu como dessa palavra, eu estou recebendo a profecia. E a profecia, ela fica pairando sobre a sua cabeça até o momento em que você está preparada e preparado para receber. Louvado seja Deus. Deus é maravilhoso, Deus é perfeito, Deus está estendendo o tempo, Deus está comprimindo, Deus está
restaurando, Ele está acelerando, Ele está forçando, Ele está dando graça para você viver o de repente de Deus, amém? Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Como eu estava dizendo para você sobre oportunidade, Marcos disse: o tempo está cumprido. Abacuque, a visão ainda está para se cumprir. Aleluias, aleluias. Quando nós vemos que Deus, ele dá uma palavra, mas ele não diz o tempo, a gente fica naquela expectativa. E aí é que entra o problema. A gente fica tentando discernir o tempo de Deus. E aí você pensa, bom, talvez daqui uma semana, talvez daqui um ano ou mais. E você começa a se frustrar. O problema é que a expectativa de quando deveria acontecer, ela abala às vezes a nossa fé. Se a sua fé não for firme, ela abala. Mas entenda que você será testado pelo tempo. Você será testado e você será desenvolvido e desenvolvida. Deus, ele sempre estará no tempo certo. Sempre será. Embora nós estejamos em fuso horários diferentes, em calendários diferentes, o tempo dele é certo. É certo. Na versão, a mensagem, olha como ela traduz Abacuque 2, 3. Essa visão é um testemunho de algo que está para acontecer. Ela guarda ansiosamente algo que está por vir. Mal consegue esperar. Os céus, eles estão esperando. Eles mal conseguem esperar o momento de te abençoar, o momento de abrir o caminho, o momento de alinhar a sua vida. E a palavra diz: e não mente. Se parecer que está demorando, espere. Se parecer que está demorando, espere, porque já está a caminho. Diga: a minha promessa está a caminho. Eu creio, vai chegar na hora exata. Não vai chegar nem antes nem depois, na hora exata. Quando Deus disse para Davi que ele iria ser rei, ele não disse que iria levar 10 anos. Não. Quando José, ele teve um sonho que os irmãos iriam se curvar diante dele, Deus não disse para ele que iria demorar 17 anos. Não. Deus não revela o tempo. E por que ele não revela? É muito simples. Porque se imagina se ele dissesse para você, se ele revelasse, de que forma ele iria desenvolver a sua confiança? De que forma ele iria desenvolver o seu caráter? De que forma você iria desenvolver uma maturidade para agir naquela situação? De que forma? Você entende? Deus precisa que você viva essa revelação como se ela já existisse, mas sem saber quando ela vai acontecer. Porque quando ela vier, ela virá de repente. O momento Kairos é quando Deus libera a palavra. E o momento Cronos, ele vai desenvolver para... Ele vai desenvolver você no seu profundo, para que você possa assumir essa designação. Amém? Em nome de Jesus. Talvez também não seja em você que Deus está trabalhando. Entenda isso. Pode acontecer isso, pastora? Pode. Talvez não seja em você. Aleluias. Louvado seja Deus. Por quê? A Bíblia diz que Israel não pôde entrar na terra prometida é, por causa da iniquidade dos amorreus. Porque ainda não havia se completado. Uma das razões. Então, às vezes, entenda que não é você que não está pronto. Às vezes é uma outra coisa, uma outra situação que está sendo preparada. O que você precisa ter é paciência. Isaías 60, 22 diz: quando o tempo chega, Deus acelera o Kairos. Até esse tempo chegar, ele vai o quê? Ele vai desacelerar. Amém? O tempo de Deus, ele não está conectado ao nosso cansaço de esperar, jamais. Ele não olha para os nossos sentimentos. Você está cansado? Não, eu não vou acelerar por esse motivo, não. Eu vou acelerar quando o tempo certo chegar. Amém? Agora, Deus pode
restaurar décadas que você esperou em um único momento. Se você estiver, com a sua mente, alma e espírito totalmente conectado. Você não desperdiçou nada com o teu tempo de espera. Não. Entenda que se você está em Deus, você está esperando no centro da vontade dele. No centro. Aleluias, louvado seja Deus. Quando você entra no tempo determinado, entenda mais uma coisa sobrenatural. Deus, ele vai enviar ajudadores de destinos para você. São pessoas que, enquanto não era o seu tempo, elas esqueceram de você. Mas quando o seu tempo chega, elas começam a se lembrar. Eu sei que dói quando as pessoas esquecem, mas não era o tempo. Entenda isso, não fique com raiva delas. Deus, ele vai levantar ajudadores de destino quando chegar o tempo. Quando chegar. José, você vai lembrar que ele ajudou uma pessoa na prisão. E ele pediu: lembre-se de mim, fale sobre mim com o faraó. E o que aconteceu? Ele foi esquecido até que o tempo chegou. Até. Eu quero que você saia dessa conferência guardando isso no teu coração. Isso, diga para você, essa situação vai permanecer assim somente até Deus se revelar, somente até o de repente, somente até. Mordecai, ele salvou o rei da morte. Amém? Ele salvou e ele não foi recompensado naquela época. Mas teve um dia que Deus fez o rei perder o sono e ele começou a revisar os registros de tudo aquilo que acontecia no reino. E aonde ele cai? Na situação de Mordecai. E ele vê que Mordecai havia sido esquecido. Onde estão os Mordecais hoje? Onde estão os Josés hoje? Aleluias. Quando o momento chegou, ele foi conduzido pela cidade com honras. Amém? Pela cidade. E José também foi lembrado quando o faraó teve sonhos. Deus, ele coloca os ajudadores de destinos na hora certa. Não se preocupe com isso. Não se preocupe. Quando é o seu tempo, aqueles que te esqueceram serão movidos por Deus para lembrar de você, para abrir uma porta, para falar em seu nome, para que você caminhe em um novo tempo. E há algo que você precisa saber sobre esses ajudadores. Eles vêm quando é o seu tempo e eles podem sair da sua vida quando não é. Amém? Como eu disse, entenda o tempo, entenda as movimentações. Não questione Deus. Ore, fale com Ele. Se alguém sair da tua vida, procure em Deus entender. Era um ajudador de destino ou um destruidor? Quem era que estava na sua vida? Porque Deus tem um propósito ali. Amém? Em nome de Jesus. Tenha muito cuidado. Pessimismo e reclamação não agradam a Deus. Amém? Pense em Israel. Meu Deus, indo para a terra prometida, Deus abriu ali uma janela de oportunidade e eles começaram a dizer que era difícil demais. Ah, nós achamos que seria mais fácil, não é? Eles começaram a reclamar. O problema da reclamação é que ela é fácil. É fácil reclamar, não é? É muito fácil e não exige fé para reclamar. Não exige. Basta olhar para os seus sentimentos, emoções, humor, fatos, circunstâncias. As pessoas dizem coisas, elas reclamam e a reclamação ela é contagiosa. Você sabia disso? Que ela é contagiosa? Ela é como uma gripe, ela é como uma pandemia. Ela é contagiosa, ela espalha rápido. E se você se conecta com gente assim, ela vai espalhando. 10 pessoas infectadas dessa frase, isso é muito difícil, não dá para mim, contamina todo o resto. Não fique ao lado de pessoas que reclamam, porque isso é contagioso. Deus está te dizendo que Ele espera no seu tempo de desenvolvimento, que a sua fé ela seja construída, ela seja firmada, para que quando vier um problema, você não seja intimidado por ele. Amém? Não seja intimidado. Isso significa que Deus espera que você seja responsável pelo futuro que você quer viver. Deus espera que você dê passos responsáveis em nome de Jesus.
E caso você tenha dificuldade com isso, usa a Bíblia também para isso, porque a Bíblia ela tira a sua amnésia espiritual. Ela traz à lembrança as coisas que te trazem esperança. Ele quer que você lembre da fidelidade do Egito, do Mar Vermelho se abrindo, da provisão do maná. Ele quer que você lembre que Deus é um Deus sobrenatural na sua vida. Amém? Em nome de Jesus. E quando o Kairós parecer um grande problema na sua vida, quando o tempo dele parecer um grande problema na sua vida, ele quer que você diga não. Deus é maior. Deus é maior. A fidelidade de Deus precisa ser o seu combustível no dia a dia. Em nome de Jesus, para que você possa atravessar o impossível debaixo da sua graça e da sua misericórdia. Um dia, Deus disse para Israel algo muito sério. Ele disse: chega, basta, vocês não vão entrar mais na terra prometida. Deus deu um basta naquela situação. Agora, isso foi uma penalidade de Deus ou uma penalidade autoimposta? Eu te pergunto. Claro que foi uma penalidade autoimposta, através do comportamento, da mentalidade que aquelas pessoas estavam vivendo. Eles se autoimpuseram esse julgamento da parte de Deus. É como nós podemos dizer que Deus perdeu a paciência ali. Ele disse: basta, daqui vocês não vão mais. No deserto vocês vão morrer. Misericórdia de acontecer isso comigo e com você. Em nome de Jesus. Se você é sempre o reclamão da turma, se você é sempre o murmurador, o duvidoso, sempre encontrando problema em toda promessa que Deus te dá, obstáculo em toda oportunidade, eu digo para você que, lamentavelmente, você tem o dom da negatividade, do pessimismo, e você pode destruir o seu momento kairós, porque você está ali sangrando pessimismo. Misericórdia. Amém? Pessoas assim, Deus pode dar US$ 1 milhão e ainda assim ela vai reclamar de outra coisa. Então é preciso, nesse tempo, reavaliar as nossas atitudes, as nossas crenças, as palavras que nós temos colocado para fora da nossa boca. Precisa que haja uma disposição do seu coração de mergulhar fundo na palavra de Deus, de uma forma como você nunca mergulhou antes, e você comece a viver nesse nível de sobrenaturalidade, que fará com que você olhe para as coisas, para as circunstâncias, com otimismo e não permitir que a sua boca venha destruir o caminho por onde os seus pés estão indo. Em nome de Jesus, Deus, ele abre uma janela de oportunidade para você e muitas vezes você começa a questionar como isso vai acontecer. Eu sou velho, não, eu sou muito jovem, não, eu não sei falar, eu não passo de uma criança. Mas Deus está dizendo: você pediu isso, você orou por isso, por que você está questionando? Por que você está reclamando? Em nome de Jesus, está querendo negociar agora aquilo que você já orou para ter? Talvez você não lembre, mas Deus não se esquece das orações que você fez quando você era criança. Deus não se esquece, estão todas elas diante de Deus, todas elas. Aquilo que você pediu permanece diante dos olhos de um Deus grande e poderoso que tudo pode. E talvez você comece a questionar: meu Deus, eu não vou conseguir, eu não tenho recursos, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Negociando com aquilo que Deus está liberando sobre a tua vida, misericórdia. Claro que eu não estou dizendo que toda palavra que sai da sua boca vai ser positiva se o seu coração não está sentindo. Por isso que a transformação precisa vir primeiro no coração. O outro nível que você tanto ouviu essa manhã é uma transformação de mente e coração que somente o Santo Espírito de Deus pode trazer através da palavra, através de uma vida, de um relacionamento vivo com Deus. Somente através disso. Agora, se o padrão dominante da sua mente é coitadinho de mim, é vitimismo, é tá o tempo todo ferido, oprimido, não, isso tem que mudar. É necessário mudar o padrão dominante.
Amém? E dizer e entender no mais profundo do seu coração a sua identidade de filho de Deus, de filha de Deus. E entender que a sua vitória já está ganha em Cristo Jesus. Amém? Nós somos, a palavra diz, nova criação. Nova. Tudo se fez novo. Esse ano não é para ser como foi os anos passados, não. De forma alguma. Nós precisamos caminhar de fé em fé, de vitória em vitória e de glória em glória. Amém? Em nome de Jesus. Então não foque nas circunstâncias. Não. Foque nos atos de Deus, naquilo que ele fez, naquilo que ele faz e naquilo que ele fará. Cultive gratidão em todo o tempo. Sempre vai aparecer motivos na sua frente para você reclamar e desagradar o coração de Deus. E eu te digo, recuse veementemente esses motivos. Recuse. Escolha 1, 2, 3, 4, 10, 1000 motivos para agradecer. E a palavra de Deus está cheia. Se você olhar para a sua vida, ela está cheia de motivos para agradecer. Amém? Então mantenha essa gratidão fervendo no seu coração. E Deus, ele trará todo o alinhamento, toda a preparação. Aliás, sucesso é a preparação encontrando a oportunidade. Amém? Diga para você, o sucesso da minha vida é a preparação encontrando a oportunidade. Aleluias. Quando o Kairos chegar, você será como Caleb. Amém? Em nome de Jesus. Diga você como Caleb. Ele disse: eu vou tomar esse monte. Aleluias. Vamos. Ele ainda incentivou quem estava do lado dele. Eu vou tomar esse monte. E as outras pessoas do lado falavam o quê? Os outros 10 espias. Não dá. O que eu te falei? Que 10 contamina uma nação. Não dá. Misericórdia. Tira essa palavra não dá da sua boca hoje. Tira. Diga, eu vou tomar esse monte. Qual é o problema? Qual é o monte que você está parado nele? Qual é o monte que está te prendendo, meu querido e minha querida? Diga, em nome de Jesus, eu vou tomar esse monte. Eu vou tomar. Caleb, Josué e Caleb disseram, vamos, vamos. A palavra diz que neles houve um outro espírito, diferente do espírito dos outros 10, daquele pessimismo, daquela falta de fé. Deus olha o espírito. Houve em Josué e Caleb um outro espírito. E ele disse, eu sou tão forte agora quanto eu era antes. Até isso Deus faz. Diga, não importa o tempo que passar, eu vou estar tão forte naquele dia como eu estou hoje. Deus vai me rejuvenescer. Deus vai fortalecer novamente as minhas pernas que estão cansadas. Caleb, Josué, eles não se contaminaram. Não. Ele disse, nós vamos tomar esse monte. Eu creio, eu oro, eu sigo firme. Amém? Em nome de Jesus. Que você seja como Josué e Caleb. Não como os 10 espias negativos, amém? Em nome de Jesus. E quando o tempo chegar, você precisa atravessar essa porta pela fé. Atravessa pela fé, em nome de Jesus. Pelo amor de Deus, veja os problemas como portais na sua vida. Cada um deles são portais que você está atravessando até chegar o momento Kairos, o tempo determinado. São, são portais. Os gigantes são oportunidades de vitória. Você já deve ter ouvido isso, mas é verdade. Então pare de ver problemas como maldição. Não. Eles são oportunidade para que nós venhamos a ver a glória de Deus. Em nome de Jesus. Jerusalém, misericórdia, perdeu o momento Kairos. Jesus, em Lucas 19, 41, 42, ele chora sobre Jerusalém. E ele disse, ah, se você soubesse, neste dia, o que traz a tua paz, mas agora está oculto aos teus olhos. Ah, se você soubesse, que não haja na sua vida esse lamento de Jesus. Que você reconheça o tempo oportuno, o tempo da visitação. O maior perigo de se perder um Kairos é perder Jesus de vista. É perigoso, porque o Messias estava diante deles, os milagres estavam acontecendo, a salvação estava ali batendo a porta. Amém? E Jerusalém ignorou, ignorou. Pensaram que, o que todo mundo pensa, que teria mais tempo, aleluia, que poderiam
depois se acertar, que a convicção sempre voltaria, e que Cristo talvez sempre estaria ali, porque você vai lembrar que havia 5.000 na multiplicação dos pães e dos peixes, e um ao pé da cruz. Um aos pés da cruz. Você entende o que eu estou te dizendo? Não é para todos, é para aqueles que realmente querem. É para aqueles que realmente querem Jesus como Senhor, como Salvador, como amigo, como tudo, como tudo. A Bíblia diz em 2 Coríntios 6:2, agora é o tempo aceitável, agora é o dia da salvação, é hoje. Se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. Nós estamos vivendo uma geração, preste atenção nisso, nós estamos terminando. Nós estamos vivendo uma geração que Deus está levantando para viver algo fora da média, fora do comum, para viver o extraordinário. Gente que decidiu não negociar o propósito, gente que decidiu viver alinhada com o céu todos os dias. E aqueles que não querem, eu sinto muito, vão ficar para trás, porque Deus tem pressa. Ele diz que a natureza geme com dores de parto por causa que precisa haver a manifestação dos filhos de Deus. Jesus está às portas e Deus quer pessoas que não vão negociar o propósito. Não vão negociar. Negociam muitas vezes o tempo com Deus com distrações, com televisão. Não negocie por nada. Por nada. Em nome de Jesus. E hoje eu quero te dar uma oportunidade para você conhecer um pouco do universo profético. Se você ficou comigo até agora, em nome de Jesus, porque muitos já precisaram ir, cuidar das suas vidas, mas você que está aqui comigo até agora, isso é para você. Amém? Eu quero te dar uma oportunidade de você conhecer um pouco e vivenciar o universo profético e viver esse despertamento espiritual que alguns de nós já alcançaram. Se você deseja se conectar com a voz de Deus, eu quero te convidar a sair de uma posição onde você é espectador para assumir um lugar onde você se torna protagonista da sua vida espiritual. Amém? Sair dessa posição de espectador. Chegou realmente o tempo de ocupar essa posição de governo que Deus já liberou sobre a tua vida, que você talvez ainda não tenha o conhecimento que você precisa ter, uma posição de autoridade sobre todas as circunstâncias. Amém? Em nome de Jesus, eu quero te convidar para uma jornada, mas é uma jornada intencional, de busca, de profundidade e intimidade com o Senhor. Por que intencional? Porque realmente é para aqueles que querem ir para outro nível. Amém? Eu estou aqui essa manhã para te encorajar a assumir um compromisso sério de estudo da palavra de Deus e um compromisso sério com o reino dos céus. Mas com profundidade, com entendimento e aplicando de uma forma prática. E por isso, eu vou colocar para você à sua disposição um recurso de alto nível, estruturado para te ajudar a compreender e viver esses poderosos princípios da palavra de Deus. Imagina você ter respostas bíblicas, entendimento para suas lutas diárias. Imagina você saber discipular os seus filhos com fundamentos sólidos da palavra de Deus. Imagina você construir um casamento próspero à luz das Escrituras. Imagina crescer espiritualmente com uma maturidade, um discernimento da qual você nunca viveu. Louvado seja Deus. Eu quero colocar para você um vídeo de 2 minutinhos para que você conheça a escola profética Davar Elohim. Essa escola, meu Deus, ela tem trabalhado na minha vida e na vida das pessoas que estão conosco nessas turmas de uma forma muito profunda. E eu quero te convidar para estar conosco. Assista por 2 minutos o vídeo da escola para você entender o nível profético que essa escola é. A Davar Elohim não é apenas um curso, é uma plataforma de avanço espiritual para quem deseja conhecer mais profundamente a Deus, discernir a voz do Espírito Santo, amadurecer no profético, viver o sobrenatural
com fundamento bíblico, com equilíbrio, com responsabilidade. Ao longo da jornada, você será conduzido por ensinamentos profundos, claros e aplicáveis, incluindo, por exemplo, fundamentos do ministério profético, a voz de Deus e as diversas formas de comunicação do Espírito, interpretação bíblica e espiritual de sonhos, imagens, visões, discernimento e guerra espiritual, oração profética, profecias alinhadas à palavra de Deus, clareza de identidade profética, como ter sensibilidade espiritual no dia a dia. Você passará por aulas de ativações proféticas práticas, aprenderá sobre governo espiritual, maturidade e muito mais. Tudo isso com base bíblica sólida, direção espiritual e treinamento prático. Ao entrar na escola e fazer parte dessa família, você vai ter acesso a mais de 100 horas de conteúdo profundo, módulos completos, além de bônus estratégicos. 1 ano de acesso ilimitado à plataforma, PDFs, mapas proféticos, material de estudo e ativação. Você também terá treinamento prático e progressivo no Ministério Profético. Você também terá suporte para as dúvidas, mentorias ao vivo e o melhor, certificação internacional ao concluir formação. O ambiente ele é seguro e espiritualmente preparado para o seu desenvolvimento. Aqui na Davar Lohim, você não vai caminhar sozinho ou sozinha. Você vai caminhar em aliança, em cobertura, em discernimento. Nós cremos que quanto mais profundo é o chamado, mais sério deve ser o preparo. E essa turma está recebendo uma condição muito especial. Garanta sua vaga clicando no link e prepare o seu espírito, porque você será conduzido a um nível de profundidade e clareza que você ainda não viveu. Louvado seja, você viu que profundidade essa escola, ela vai treinar a sua voz para ser boca de Deus aqui na terra. Vai treinar a tua alma, o teu espírito, a tua mente, o teu coração. Você foi alinhado pelo céu hoje, não tenha dúvida disso. Como eu disse, ao longo do tempo você vai digerir tudo o que você recebeu aqui hoje. Agora, com a escola, eu quero te dizer que verdadeiramente você vai a um outro nível em Deus. Além de todo o conteúdo que você viu no vídeo, que não são todos, né? Ainda tem muitos que não foram colocados ali. Você terá acessos a materiais complementares para que você possa anotar, estudar com mais profundidade. Você, ao concluir as aulas, você receberá um certificado internacional de conclusão da Escola Profética Davar Lohim, amém? Com sede aqui nos Estados Unidos, no Texas, certificando a sua formação no ministério profético. E tem mais, tenho o prazer de te apresentar que é o meu livro, não é? Por detrás das portas antigas, eu sei que muita gente quer ter no Brasil, mas impresso nós só temos aqui nos Estados Unidos, então eu vou te encaminhar uma cópia digital para que você aprenda como prosperar segundo os princípios da palavra de Deus.